Salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brawl Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. O primeiro vídeo desta terça-feira, certo? Véspera de jogo do Botafogo, daqui a pouco a gente deve ter aí, inclusive, à noite, a gente deve, finzinho da tarde, eu diria, a lista dos relacionados para a partida entre Botafogo e Ipiranga. À noite a gente pode trazer mais informações aqui para vocês a respeito de tudo isso. Tem uma declaração até legal, né, do Diego Hernandes, falando já como jogador do Botafogo. Ele parece estar bem empolgado, né? Veio ao Rio de Janeiro, já posou com foto, já tirou foto com os fãs, deu declaração já, muito empolgado com o projeto. Foi a volta redonda, assistiu o jogo entre Botafogo e Audax, viu o Botafogo golear o Audax por 5-2. Enfim, mas disso tudo, né? Botafogo e Ipiranga, né, arbitragem, time adversário, como é que tá o time do Ipiranga, tudo mais. Tudo isso a gente fala depois. Eu quero fazer um vídeo aqui especificamente sobre o Herisson, jogador, né, da equipe do São Paulo, emprestado pelo Botafogo, se ele joga ou não, e também sobre um lugar que está aqui bem pertinho daqui, da janela do quarto onde eu gravo aqui para vocês, né, dá até para ver uma pontinha do complexo desse lugar, que é o Complexo Esportivo Caio Martins, certo? E parece que depois de mais de 40 anos, né, 30 anos na verdade, sendo mais preciso, a história entre Botafogo e o Caio Martins pode acabar em termos de concessão, posse, enfim. Galera, se inscreve aqui no canal, tá legal? Eu vou até dar uma olhada aqui, né? Ó, deixa eu dar uma olhada. Com quantos inscritos nós estamos, tá? E aproveitar para falar até um pouquinho sobre essa equipe do Ipiranga, tá? Que é um time, gente, eu prometo falar sobre o Ipiranga mais ainda, né, no próximo vídeo. Mas o Ipiranga é uma equipe chata, tá? Uma equipe aguerrida, cascuda, com o mesmo treinador, né, que comandou a equipe nesse início de Copa do Brasil, que é o Luizinho Vieira, um bom treinador, inclusive, e também nesse Campeonato Gaúcho. O Ipiranga foi muito bem no Campeonato Gaúcho, deu trabalho para o Internacional, quase eliminou o campeão gaúcho, o Grêmio, certo? Quase eliminou, foi por muito pouco nos pênaltis, venceu o primeiro jogo, deu trabalho. Soares não conseguiu, né, marcar gol no segundo jogo em cima dos caras. Na Copa do Brasil, né, eu só não me lembro quem eles eliminaram na primeira fase, cara. Na segunda fase, é bom por parte, tá? Eles eliminaram São Francisco do Acre na primeira fase, num empate em 1-1. O empate era do Ipiranga pelo ranking. E na segunda fase, o Ipiranga precisava vencer, o empate era do Red Bull Bragantino e o Ipiranga venceu bem, 3-1, só golaço, colocando o Bragantino na roda, mesmo com um homem a menos, tá? O Ipiranga tinha um homem a menos, desde que o Bragantino tinha empatado o jogo, e aí, tinha diminuído o jogo, perdão, e aí conseguiu fazer 3-1. O único adendo que pode ser positivo pro Botafogo, né, além de jogar contra um time chato, cascudo, que deu trabalho para grandes adversários, equipes de Série A, nessa temporada, já no primeiro semestre, é que pelo ótimo primeiro semestre, muitos jogadores estão saindo, certo? Bons destaques da equipe do Ipiranga estão saindo, e, portanto, por conta disso, a gente tá vendo o Ipiranga ter problemas e tendo um desmanche, né? Digamos assim, metade do time, mais ou menos, se desfazendo, saindo do Ipiranga, já arrumando para outros clubes de terceira divisão, segunda divisão, enfim. E agora a gente fala aqui também um pouco sobre o Herisson, rapaziada. Lembrando que, tá bom? A gente vai dar mais detalhes sobre o time do Ipiranga, o time do Botafogo, como é que vai ser essa partida, a arbitragem à noite e também no vídeo de amanhã, tá? E lembrando que amanhã, nesta quarta-feira, também tem live, beleza? Importante ressaltar isso. Tem live pré-jogo, tá? O jogo começa às 9h30, 8h20, 8h30 estaremos aqui na live oficial pré-jogo do Prime Video. Essa partida é exclusiva do Prime Video e você assiste o pré-jogo aqui comigo, Fabiano Bandeira, e possivelmente com ele, Zé Fogareiro. Fechou? O negócio é o seguinte, a gente está nesse momento com 88.278 inscritos, ou seja, faltam 22 para a gente alcançar essa nossa meta de 88.300. E agora sem enrolação, vamos falar aqui um pouco sobre o Herisson. Depois do Botafogo enfrentar o Ipiranga, nesta quarta-feira, dia 12, pela Copa do Brasil, né, às 9h30 da noite, 3 dias depois, sábado, 6h30 da noite, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo, estreia do Campeonato Brasileiro, não só a estreia, mas a volta do Botafogo para o estádio Newton Santos, depois de um longo período aí, em que o Botafogo ficou fora
O time principal não joga no Newton Santos desde o fim de outubro do ano passado, em que o Botafogo venceu a equipe do Santos por 3-0, num jogaço do Lucas Fernandes. Aí depois tivemos o Botafogo e Audax, certo? E agora a gente está tendo essa volta. O Herisson se destacou muito no último jogo do São Paulo. São Paulo foi lá contra o Tigre, naquela vingança, aquela revanche, um jogo tenso por conta da final da Copa Sul-Americana de 2012. Vocês sabem da história, se não sabem, conto tudo isso lá no TikTok do Brownie ou até aqui no canal do Brownie. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal específico sobre futebol geral. Vou até colocar o link aqui na descrição. E o Herisson fez os 2 gols da vitória por 2-0 do São Paulo. Tá? E aí, naturalmente está conquistando vaga de titular. O Caleri teve uma lesão, então ele está almejando essa vaga. Só que o Botafogo impôs em contrato, quando emprestou o Herisson para o São Paulo, empréstimo esse que eu não concordei, eu acho que o Herisson estaria sendo útil aqui, tá? Mas o Herisson, ele recebeu ali, né, na situação contratual, na verdade, São Paulo recebeu uma imposição que se o Herisson quisesse enfrentar o Botafogo, se o São Paulo quiser contar com o Herisson para enfrentar o Botafogo, nas 2 partidas do Campeonato Brasileiro, se os times se encontrarem na Sul-Americana, na Copa do Brasil, o São Paulo tem que pagar R$1 milhão por partida. Algo que eu acredito que o São Paulo não venha a pagar, certo? Não num jogo como esse, uma semifinal de Sul-Americana, tal, se rolar, pode ser que sim, mas acredito que para esse jogo agora, no sábado, Herisson não entra em campo, tá? E para finalizar aqui, a gente fala do Caio Martins, que foi a casa do Botafogo do fim dos anos 80, oficialmente, vamos colocar assim, quando o Botafogo não tinha ali o Maracanã, né? Até o início dos anos 2000, até 2004. Em 2005 o Botafogo parou de jogar por lá, começou a jogar na Arena Petrobras, né? E aí o Botafogo nunca mais usou o Caio Martins. O último jogo do Botafogo no Caio Martins talvez tenha sido no Carioca de 2005, tá? Aí o Botafogo voltou a usar bastante o Maracanã, teve a Arena Petrobras, aí em 2007 surge o Newton Santos, né? E é uma casa muito especial no coração dos botafoguenses, né, cara? Porque ela surge e as coisas começam a dar certo. Boa parte da campanha da Conmebol de 93 foi lá. Boa parte do campeonato, a primeira fase do Campeonato Brasileiro de 95 foi toda lá, praticamente. Na Série B, né, quando o Botafogo é rebaixado, o Botafogo volta e dá a volta por cima lá, se mantém em 2004 por lá. Então, é um lugar que você sente uma coisa diferente quando você passa lá. Quando eu tô andando por aqui, eu passo pelo Caio Martins, eu fico babando no Caio Martins. Eu amo esse lugar. É uma pena que pela logística, né, Niterói, assim, impossível chegar aqui, né, uma torcida para ver um jogo pela ponte, não dá, sabe? E aí, o contrato acabou agora, em dezembro de 2022, o contrato de concessão acabou. Só que, como ainda não existem planos ali da Prefeitura de Niterói, exatamente, para, né, estamos precisando do lugar, Botafogo, devolve. Há um acordo de boca ali, basicamente, a gente vai pagar ali pela locação, vamos colocar assim, e o Botafogo vem mandando treinos do feminino, às vezes treinos da base, de algumas categorias, jogos do futebol feminino, inclusive o último jogo, né, da Copa Rio entre Botafogo e Vasco aconteceu agora, né, aqui no Caio Martins, no último sábado, a final da Copa Rio, o Botafogo foi vice-campeão, certo? Vencendo provisoriamente em alguns momentos a casa do Botafogo feminino, tá? No Campeonato Brasileiro talvez não seja por algumas exigências, tá? Tanto é que no Brasileiro A2 a casa do Botafogo feminino foi o Edson Passos, tá? Né? Foi lá em Edson Passos, o Julite Coutinho, o estádio do América lá em Mesquita, tá? E aí o que acontece? A Prefeitura de Niterói, ela está tentando revitalizar o complexo esportivo. Já existem obras ali na piscina, na quadra, né, no complexo esportivo, na praça, beleza? Já estão aparando a grama, que o negócio estava um mato, né, gigantesco. Niterói está querendo reviver o complexo esportivo Caio Martins. Enquanto não definir isso, o Botafogo vai utilizando. Mas não deve haver uma renovação contratual, certo? Então a gente está nessa de só esperar o sinal da Prefeitura de Niterói, Botafogo, se retire, valeu, um abraço, e aí o Botafogo vai sair. Enquanto isso, eu particularmente gostaria muito que o Botafogo feminino jogasse o Campeonato Brasileiro Série A2 por lá. Acho que é muito bacana. Acho que é até simbólico, né? Uma modalidade que precisa de uma reconstrução, né? Num estádio que reconstruiu o Botafogo, certo? Eu amo muito o Caio Martins e, enfim, talvez seja o último ano em que o Botafogo utilize
esse complexo esportivo, esse estádio, o gramado. Valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.